E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. No vídeo de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios relacionados à mudança do estado físico da matéria. Pessoal, mas antes vou deixar aqui um recadinho para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, se você gostou do vídeo, se curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, ok? A gente agradece. Então a questão fala o seguinte: determine a quantidade de calor que deve ser fornecida para uma massa de água de 200 gramas. Então, primeiro, aqui dentro desse recipiente, nós temos uma massa de água equivalente a 200 gramas. Ele diz que esta água está inicialmente a 40 graus Celsius. Então, a temperatura aqui de 40 graus Celsius. E aí, ele diz que ele quer uma quantidade de calor para fazer esses 200 gramas de água a 40 graus Celsius ser convertido em vapor a 120 graus Celsius. Ou seja, nós precisamos transformar 200 gramas de água, que está a 40 graus, para vapor. Está no estado líquido, ele vai ser transformado em vapor. Então, nós temos algumas observações na questão. Primeiro, a massa é 200. Esta massa que ele se refere é de 200 gramas de água. O que mais? Ele diz que esta água está a uma temperatura inicial da água a 40 graus Celsius. Ele quer que esta água chegue no estado de vapor a uma temperatura de 120. Então, quando chegar a 120, não é mais água. Então, a gente vai ter uma temperatura final aí do vapor. E a temperatura inicial deste vapor vai ser aos 100 graus. Por quê? Porque quando chega a 100 graus, essa água que estava no estado líquido, ela vai estar aí se transformando em vapor. Então, nós temos temperatura de vapor final 120, mas a temperatura inicial do vapor é 100. Se a temperatura inicial do vapor é 100 graus, a temperatura final da água, no estado líquido, vai ser também 100 graus. Então, eu vou dizer que a temperatura final da água vai ser 100 graus. E aí, vamos para mais algumas observações da questão. A questão diz que o calor específico da água é 1. Então, Czinho para a água é 1. Ele diz ainda que o calor específico do vapor, quando a água está no estado de vapor, é 0,5 caloria por grama vezes grau Celsius. E ele me diz que o calor latente de vaporização é de 540. Isso para a água, né? E tem mais uma coisa, que é o que ele pede. Ele quer saber qual a quantidade de calor foi fornecida aqui para essa quantidade de água, para que ela saia de 40 graus e vá até 120. Então, toda essa água aqui, ó, ela tende a se transformar em vapor. O que vai estar aqui dentro depois é vapor, puro vapor. Então, o que ele quer saber é uma quantidade Q de calor, quantidade Q final. Vamos chamar de final. Quantidade final eu não sei. Para saber qual é a quantidade final, nós precisamos o seguinte: saber todas as outras quantidades de calor que aconteceu aí, que foi somada para chegar lá no final. Para chegar quanto foi que no final ele recebeu para chegar até 120 graus. Então vamos fazer isso aí. Para isso nós vamos voltar na ideia dos assuntos de calor sensível e calor latente. Então todo calor sensível é aquele que fez a temperatura mudar. Se estava a 40 graus e chegou a 120, a temperatura mudou aí em vários estágios. O primeiro estágio que a gente vai utilizar é do calor sensível, a quantidade de calor sensível 1. Isso é no estado líquido. Então nós vamos ter o seguinte: a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura no estado líquido da água. Então a quantidade de calor sensível aqui vai ser: a massa da água foi de 200. Ele me disse que o calor específico da água é 1. A variação na temperatura estava a 40 e foi para 100, para se tornar vapor, né? Então, nós temos 100 menos 40 graus. Simplificando, a quantidade de calor sensível, 1, né, que é o primeiro passo, vai ser 200 vezes 100 menos 40, 60. Resultado, a quantidade de calor sensível para a água se transformar em vapor é de 12.000. Veja que ganhou calor. Caloria. 12.000 calorias ou 12 quilocalorias, tanto faz. E agora, quando chegou a 100 graus, essa quantidade de água aí tem que receber uma quantidade de calor
para sair do estado líquido para vapor. Ele vai mudar a fase. Então, nesse momento de mudança de fase, o que a gente vai fazer? Ele vai receber um calor latente. Então, a quantidade de calor quantidade de calor latente, agora vamos chamar de, não precisa um nem dois, porque só teve uma aí, só teve um processo de mudança de fase. Foi quem? Massa. Massa de quem? Da água. Ainda está no estado líquido. Vai transformar para vapor. Então, a massa vezes o calor latente de vaporização, que é aquele LV, calor latente de vaporização. Resultado, quantidade de calor latente vai ser a massa 200, foram 200 gramas de água que se transformou em vapor, vezes calor latente. Ele tem ali 540. Então, a quantidade de calor latente vai ser 200 vezes 540. Eu tenho 2 vezes 4, isso aqui vai dar 8. 2 vezes 5, isso vai dar 10. E temos 3 zeros para conservar aqui, ó. Então, nós temos aqui 108.000 calorias. É alto mesmo, porque veja que a quantidade de calor por grama é de 540. Ele teve aí 200 gramas, então é muita coisa. Quanto mais massa você tem, maior a quantidade de calor latente que você vai precisar para fazer esse processo. Falta quem? Falta uma outra quantidade de calor sensível. Eu vou dizer agora, olha, processo 3, né? Esse que passou aqui foi o processo 2. Vamos chamar aqui de processo 2. Ó. Então, o processo 3 agora você tem calor sensível. Vamos chamar de calor sensível 2. Porque já tivemos o primeiro e agora vamos ter o segundo. Nesse processo agora você vai ter a massa de vapor, calor específico do vapor e a variação da temperatura de vapor. Vou colocar até um V aqui. Então, nós temos o seguinte, ó, quantidade de calor sensível, 2, vai ser a massa do vapor, 200, porque era a água que se transformou em vapor. Calor sensível, 0,5, está aí na questão. Variação da temperatura. Veja que, se eu tenho vapor que saiu a 100 para chegar a 120, então nós temos 120, que foi o final, menos 100. Resulta em que? Quantidade de calor sensível vai ser igual a 200 vezes 0,5. Vamos cortar esse zero com esse aqui. Ó. Uma casa decimal, a gente corta um zero aqui. Então, fica 20 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 2 zeros. Vezes 120 menos 100. Então, apenas 20. Resultado disso aqui, ficou que o calor sensível no estado de vapor, para a gente, se não quiser usar esse 2 aqui, a gente usa o V, tanto faz. Lá seria líquido e aqui V. Então, 100 vezes aqui, vezes 2, vamos ter 3 zeros. 2.000 calorias. Veja que a quantidade de calor é menor do que o calor latente, né? Porque o calor sensível sempre é menor para variar a temperatura aí. E agora, vamos para o que ele pediu. O que foi que ele pediu? A quantidade de calor para fazer tudo isso, para chegar lá aos 120. Quanto? Eu vou precisar de um calor final, que é igual a quantidade de calor sensível, 1, mais a quantidade de calor latente, mais a quantidade de calor sensível, 2. Vamos somar todo mundo. Então, a quantidade de calor final será 12.000 mais 108.000 mais 2.000. 2.000 calorias. Quanto é que vai dar aqui? A quantidade de calor final, total, vai ser de 122.000. 122.000 calorias. Ou eu poderia chamar aqui também de 122 quilocalorias. Tanto faz. Depende muito do que a questão pede. Prontinho. Vamos fazer outra questão aqui. A questão aqui nos diz o seguinte: um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível contém 300 gramas de água. Então, aqui dentro desse recipiente tem 300 gramas de água líquida aqui embaixo. Ele diz que essa água aqui está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Nele é colocado um bloco de gelo, aqui temos gelo, que foi colocado aqui, no estado de fusão, ou seja, a 0 graus Celsius.
Está aqui no processo de fusão a 0 graus Celsius. Se o equilíbrio térmico da mistura é alcançada a 40 graus Celsius, qual é a massa M do bloco de gelo? Nós temos água a 80 graus, vai ser colocado gelo e essa temperatura, que estava aí a 80, ela vai cair, porque o gelo vai fazer com que essa quantidade de água se esfrie, ou seja, a água vai perder calor para a porção de gelo que foi colocado. A temperatura final de equilíbrio é 40 graus, então você já tem em mente que no final, T final é 40 graus. Vamos colocar algumas observações. Então, a massa de água é igual a 300. A temperatura inicial da água, vou colocar assim, água, é igual a 80. O início de tudo aqui. Nele é colocado um bloco de gelo em fusão a 0 graus. A temperatura do gelo está ali a 0 graus. A gente pode até colocar aqui. Vou colocar assim, a temperatura inicial do gelo, 0 graus. 0 graus Celsius. Ele diz que se o equilíbrio térmico da mistura aí é colocado, é alcançado a 40 graus, você tem assim, ó, uma temperatura final da água e do gelo é a mesma. A temperatura final da água e do gelo é uma coisa só. Ó, você pode dizer que a temperatura final da água e a temperatura final do gelo é 40 graus. Posso falar isso? Posso, porque ele diz que é o ponto de equilíbrio. Então, as duas substâncias que estão aí é uma coisa só, mas está no estado diferente. Então, elas chegarão na mesma temperatura. E mais uma observação que a questão nos deu. A questão diz que o calor específico da água é 1, já sabemos disso, e o calor latente de fusão do gelo, ele diz que é 80, porque está falando de água, né? Agora vamos resolver essa questão. E o que ele pede? Ele pede a massa de gelo. A massa do gelo, eu não sei. A gente pode chamar isso aqui de X se quiser, mas não tem importância não. Não sei qual é a massa do gelo. Então vamos resolver. Nós teremos aqui 3 processos. Por quê? Porque você tem a água que vai perder calor para a quantidade de gelo que colocou. Então ela sai do estado de 80 graus para 40, vai baixando. Tem o gelo que estava no seu estado sólido. Para se transformar em líquido, ele precisa receber calor. Nesse caso aí, ele vai receber calor da água, que é um calor latente, e depois disso, essa porção de gelo, ela se transforma em líquido e aumenta a sua temperatura até chegar a 40 graus. Então, nós temos 3 quantidades de calor aqui. Quer ver? Olha só. A quantidade de calor sensível, que essa água recebeu, no caso ela perdeu, né? Vai ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura que essa porção de água sofreu. Então vamos fazer aqui, ó. Calor sensível da água. Eu vou colocar um Azinho aqui, ó, de água, só para a gente compreender. SA, água, sensível da água. Massa da água, quanto for? 300 gramas. Calor específico, 1. Variação na temperatura. A água estava a 80, foi para 40. Então, 40 menos 80. Quantidade de calor sensível da água. Foi 300 vezes 40 menos 80. Menos 40. Vou colocar o sinal, parênteses para não ficar os 2 sinais juntos. O calor sensível da água, quantidade de calor que a água perdeu, ele perdeu. Estava a 80, foi para 40. Quanto foi? 3 vezes 4, aí menos 12, 3 zeros, calorias. Então, perdeu isso aqui. Já temos um primeiro valor aqui. Agora, nós vamos imaginar o seguinte, que o gelo vai ter que derreter. E para isso precisa de calor. Ele precisa sair do estado sólido para o estado líquido, senão não chega a 40 graus. Então, nós temos agora uma quantidade de calor que não vai ser mais latente, vai ser sensível. Essa quantidade de calor sensível, claro que o gelo, né? Porque eu vou colocar assim só para lembrar, mas vai ser do gelo mesmo. Nós temos o quê? Massa do gelo vezes o calor latente de fusão vezes LF, né? LFG do gelo aí. Quantidade de calor latente do gelo será quem? Massa do gelo. A gente não tem. É o que a questão pede. Vezes 80.
mais 80 ou menos 80? Mais 80, vai ser positivo. Por quê? Porque perceba que o gelo ele não está perdendo calor, ele está recebendo. Ele recebe calor. Então, por enquanto, deixa aqui. Agora, nós vamos imaginar o seguinte. Este gelo vai derreter. Quando este gelo começa a derreter, nós temos aí, ele está a 0 e vai chegar a 40. Então, nós temos agora um calor que vai ser sensível. Esse calor sensível já é do gelo. Claro que está no estado líquido, mas seria da porção do gelo lá. Então, vai ser massa vezes quem? Massa do gelo vezes calor específico do gelo, vezes a variação da temperatura que este gelo, que já está agora no estado líquido, sofreu. A gente está chamando de gelo para não misturar com o outro. Então, a quantidade de calor sensível que o gelo recebeu, o gelo no estado líquido já transformou. A gente está chamando de gelo porque é a porção que tinha ali dentro de gelo. É a massa que eu não sei. O calor específico poderia até ser o calor específico do gelo, mas veja que agora ele já está derretido, então não é mais gelo, a gente já tem água, então o calor específico é o mesmo. Neste caso aqui, ó, é 1. E a variação na temperatura, veja que quando ele derreteu, estava a 0 e chegou a 40. Então nós temos final que é 40 menos 0. Isso resulta em que a quantidade de calor sensível do gelo vai ser a massa de gelo que derreteu, que não sabemos, vezes 1, vezes 40 menos 0. Então aqui é vezes 40. Pronto. Agora vamos para o que a questão quer. O que é que ele diz lá no início da questão? Um recipiente termicamente isolado. Veja que tem uma tampinha aqui para isolar esse recipiente. Quando esse recipiente está isolado, a gente diz que a quantidade de calor que um corpo A perde, se eu tenho dois corpos, corpo A e corpo B, a quantidade de calor que o corpo A perde é igual à quantidade de calor que o corpo B recebe, ou vice-versa. Você tem aí um meio que está isolado do ambiente e não perde nada para o ambiente. Então, se a água ela perdeu calor, ela perdeu para a porção do gelo. Então, o gelo recebeu o calor da água e por isso derreteu. Não teve como perder para outros meios. Então, nós podemos dizer que a soma dessas quantidades de calores aí que foram trocadas é igual a 0. Por quê? Não houve troca de calor com o ambiente. Então, você tem que a quantidade de calor 1, mais a quantidade de calor 2, mais a quantidade de calor 3, se tivesse mais, tudo isso é igual a 0. Então, nós podemos afirmar que a quantidade de calor sensível no estado da água, mais a quantidade de calor latente do gelo aí, mais a quantidade de calor de água que o gelo derreteu, tudo isso aí é igual a 0. Então, eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, deixa eu ver se o espaço aqui dá, acho que dá. Quantidade de calor da água, calor sensível da água foi quanto? Menos 12.000. Mas a quantidade de calor latente foi M vezes 80. 80 na frente, tanto faz. Mais a quantidade de calor agora do gelo que derreteu foi 40 vezes M, né? Então já começamos assim, ó, M gelo, gelo aqui, vezes 40. Tudo isso igual a 0. Equaçãozinha do primeiro grau, agora é só jogar letras no primeiro, número no segundo e um abraço. Então nós temos o seguinte, ó, 80 mais 40, 120. 120 M, massa do gelo. Menos 12.000, joga para lá, fica 12.000, positivo. Então a massa de gelo que temos aqui, vamos cortar esse zero logo aqui, vai ficar 1.200 dividido por 12. 1.200 por 12, 12 aqui vai ficar 2 zeros. 2 zeros. Massa, dado em gramas. Então, nós temos aí que a quantidade de massa de gelo que foi colocada aqui dentro desse recipiente, aqui, ó, foi de 100 gramas de gelo. Alguém colocou 100 gramas de gelo aqui, já tinha 300 gramas de água. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, a quantidade de calor, foi passado o calor para o gelo, esse gelo foi derretendo e no final ficou aí tudo água no estado líquido a 40 graus Celsius. Isso é o resumo da questão. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a questão, tanto esta aqui quanto a outra que a gente fez. E mais uma vez aí quero deixar um grande abraço para vocês, esperem os próximos vídeos.